Agora, de acordo com a cartilha, lá naquela página 31, nós temos os nossos 8 primeiros tipos de malware aí, a saber, vírus, worm, bot, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit. O ransomware, ele vem através de um fascículo adicional disponível no site do cert.br. Então, vírus, worm, bot, ransomware, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit são os primeiros tipos de malware que vocês vão decorar. Lembrando, o objetivo da aula é citar as características que diferenciam cada um deles. Mas eu já quero que você decore. São todos exemplos de quê? De malware. Para se cair uma questão perguntando a exceção, você consiga determinar aí a exceção. Os tipos de malware inicialmente vão ser o quê? Vírus, worm, bot, ransomware, cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit. Desses tipos de malware, eu quero que vocês façam uma primeira divisão. Vamos dividi-los em 2 grandes categorias. Aqueles que podem se propagar e aqueles que não se propagam. Então, observem. Cavalo de Troia, spyware, backdoor e rootkit não se propagam. O que significa isso? Se a minha máquina foi infectada por um spyware, se eu tiver numa rede lá com, sei lá, várias máquinas, o spyware não vai passar de uma máquina para outra. Essa é a característica do não se propaga. Então, sendo mais objetivo, um spyware é um programa espião. Aí um carinha quer espionar um colega de trabalho. Ele senta e coloca um spyware na máquina do colega. Só aquela máquina ficará infectada. Aquele spyware não tem a capacidade de quê? De se propagar, né, de passar de uma máquina para outra. Agora, todos os tipos de malware infectam a máquina. O que eu estou fazendo aqui é dividindo em 2 categorias inicialmente. Aqueles que têm a capacidade de se propagar e aqueles que não se propagam. Então, se um computador pega um vírus, um worm, um bot ou um ransomware, daqui a pouco, as demais máquinas da rede estão comprometidas. Se um computador pega um cavalo de Troia, um spyware, um backdoor, um rootkit, ele vai infectar, vai tornar doente somente o quê? Aquela máquina. Estes não têm a capacidade de se propagar. Essa é a primeira grande diferença. Ok? Agora, qual o método de propagação do vírus, do worm, do bot, do ransomware? Galera, vocês vão observar que o primeiro difere dos demais em relação à propagação. O vírus, ele tem uma característica que ele necessita de um hospedeiro. Como assim? Vamos colocar exemplos meio ridículos, mas que fiquem fáceis da gente lembrar. Imagina o seguinte. Imagina que você está numa sala, fecha os olhos, dá aquela viajada comigo, né, para poder trabalhar aí esse conteúdo no cérebro e fixar a matéria. Então, imagina que você está numa sala e aí há uma poça de sangue enorme naquela sala. Você vai botar a mão no sangue? Não. Se você botar a mão no sangue, você corre o risco de quê? De ser infectado. Imagina que aquele sangue, ele é um sangue soro positivo. Então, sangue infectado lá com o HIV. Você tem que dormir naquela sala. A poça está lá. Você consegue dormir de boa? Eu? Cansado? Tranquilão. Boto o travesseiro do outro lado, né? Fico distante do sangue e durmo tranquilão. Não é verdade? Não tem problema. O vírus está lá no sangue. Eu estou deitado do outro lado, estou dormindo de boa, nesse meu exemplo. Agora, o problema é se eu fizer o quê? Se eu tiver contato. Então, o vírus de computador, ele vai se propagar
ele vai infectar a máquina através do contato, através da execução direta. E ele necessita de quê? Do hospedeiro. No caso do HIV, ele vai precisar do sangue para poder sobreviver. Se passarem um paninho lá e limparem o sangue, não vai ter mais o vírus. O vírus necessita do hospedeiro. Então, olha a teoria. Se propaga-se anexando arquivos ou programas existentes na máquina. Ele necessita do hospedeiro. E infecta a máquina a partir de quê? Do contato, da execução direta. Vamos fazer algumas questões.